Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto especial de véspera de Natal. Estamos a poucas horas de celebrar o nascimento do nosso Senhor. Hoje, quarta-feira, 24 de dezembro, 20 horas, estamos aqui diretamente do templo, você em casa, junto da sua família. E eu quero te convidar a preparar o seu coração para esse momento tão especial. Vamos adorar a Deus, vamos celebrar e vamos também abençoar, ser abençoados pela sua palavra. Obviamente eu quero iniciar este culto com mais uma leitura bíblica, mais um anúncio profético sobre a chegada do Senhor Jesus, e dessa vez feita também por um rei, o rei Salomão, 1000 anos antes de Jesus Cristo. Olha o que ele escreve a respeito do nosso Senhor. Salmo de número 72, versos 10 e 11, dizem assim: que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributo, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Inclinem-se diante dele todos os reis e sirvam-no todas as nações. Obviamente que nesta palavra Salomão aponta para os presentes que Jesus receberia logo depois do seu nascimento, ao receber a visita dos 3 reis. Ali eles oferecem ouro, incenso e mirra, trazendo presentes que simbolizam a chegada de um novo rei. Nos preparando para este culto, para esse momento de celebração, eu quero orar junto com você. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai de amor, muito obrigado, porque ao longo deste mês a tua palavra confirma que Jesus é o Messias prometido, o Senhor de Israel, o Senhor de todas as nações, o Deus que veio à terra, habitou entre nós, cheio de graça, nos trouxe a mensagem de salvação, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, está vivo e em breve voltará para buscar a sua igreja. A este Jesus nós queremos celebrar nesta noite. Por isso, prepare o nosso coração. Tira de nós o melhor culto, o melhor louvor e a melhor adoração. Porque foi para isso que existimos. É para isso que nascemos. É para isso que nos reunimos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor juntamente com o nosso time de adoração. Chegou o Salvador, recebam o Rei Jesus, que os corações lhe deem lugar. Ó terra e céus cantai, ó terra e céus cantai, ó terra e céus ao Rei. Vamos declarar juntos: Rei sobre todos é o Senhor, nações irão cantar da tua glória e amor, maravilhoso amor, maravilhoso amor do teu maravilhoso amor. Cantem, chegou o Salvador, recebam o Rei Jesus, que os corações lhe deem lugar. Ó terra e céus cantai, ó terra e céus cantai, ó terra e céus ao Rei cantai. Rei sobre todos é o Senhor, nações irão cantar da tua glória e
Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. A Itália tem uma forte tradição em presépios. O negócio é levado tão a sério que até existem concursos para eleger as melhores representações do nascimento de Jesus. Nesta época também encontramos os famosos Mercatini di Natale. Visitamos o mercadinho de Monza e diretamente de lá desejamos boas festas para você. Um bacione, avante, sempre! Na região amazônica, a abundância de peixe é muito grande.
e o consumo entre as populações tradicionais também. E o que não pode faltar numa ceia de Natal é o jaraqui assado e a famosa caldeirada de tucunaré. Conexão Primeira, minha amada igreja, graça e paz. Aqui a nossa ceia de Natal, no dia 24 para o dia 25, é chamado de consoada. Eu acho esse nome bastante engraçado, mas quando você pergunta para um português qual o significado do nome, ele não consegue te responder. Então este nome é uma peculiaridade do Natal aqui em Portugal. Graça e paz, igreja. Este ano o nosso Natal será festivo novamente, lógico. Será aqui na Fazenda Nova Aurora, onde a gente vai ter um grande banquete para a honra e glória do Senhor Jesus, com a ajuda das igrejas, né, que caminham com a Missão Sena. Um Natal cheio de paz e alegria. Olá, igreja! Estamos aqui na região de Clementina, interior de São Paulo. E uma das coisas que nós temos visto aqui é que o Natal é comemorado com muita alegria. As casas são bem decoradas, inclusive uma chácara que fica no meio da cidade. E nós estamos aqui para desejar a todos vocês um Feliz Natal! Graça e paz, queridos irmãos. Aqui onde a gente mora é comemorado o Natal assim. Eu faço à noite aqui a comida, faz uma mesa bem grande, uma ceia de Natal. A gente convida toda a comunidade cigana. Feliz Natal! Gente, o Natal no mundo árabe é diferente. São povo cristãos, mas eles adoram a Jesus. Orem por eles. Aqui no Japão a gente não tem o hábito de comemorar o Natal. É um dia que as pessoas vão para o trabalho, normalmente vão para a escola. Mas o mercado traz um apelo comercial romântico para a ocasião. Então muitos pedem namoro nesse dia ou em casamento. Os casais saem para comer, geralmente frango frito do KFC e torta de morango. Algumas famílias também fazem isso. E na igreja as pessoas têm o hábito de enviar cartões com a foto da família e mensagem de Feliz Natal e Ano Novo. Merry Christmas, Yoi Otoshio. Moramos há alguns anos na ilha de Cuba, Santiago de Cuba propriamente, e por lá, durante esses 64 anos do comunismo, eliminaram a ideia do Natal, somente preservado dentro do templo. O nosso desejo então é restaurar, ou melhor, resgatar a ideia do nascimento de Cristo. E para isso promoveremos uma série de atividades entre refugiados neste final de ano. In Ukraine at Christmas, people go from house to house singing Christmas carols. They are wearing traditional clothes, they make a big Christmas star and they bring it with them. And it's a time of joy and unity when you can hear Christmas songs everywhere on the streets and in the houses. Even in the middle of war, nothing can steal the light of Christmas and the beauty of this Christmas star. Merry Christmas, beloved. Graça e paz, querida igreja. Nossa dedicação maior tem sido aos indígenas, tanto da nossa nação quanto da pessoal da América Latina. E tem sido um privilégio fazer isso. E o Natal que eles comemoram, em sua grande parte, é muito parecido com o nosso, mas nós queremos desejar a vocês também como igreja um Feliz Natal e um ano novo muito abençoado. Amados hermanos, se acercan las celebraciones navideñas, donde en nuestra localidad, en nuestra iglesia, muchas personas se esperan con expectativa el día 24 o 25 de diciembre, donde por esta fecha se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Casi todas las personas, incluso los inconversos, en esta fecha deciden venir a la iglesia para escuchar y ver todos los programas navideños. Y nosotros como iglesia tenemos la oportunidad de poderles predicar y llegar con el mensaje del Evangelio a muchas personas. Aqui na minha região, todos os natais não pode faltar o açaí, pois as comidas ficam mais deliciosas. E o nosso Natal é de festa, estar com a família, amigos, e para guardar momentos inesquecíveis.
Natal aqui na região da comunidade de Irandade, Morro da Lua, é um momento muito especial. As crianças ficam na expectativa da festa de Natal, do presente que vão receber. E também aqui na comunidade a prefeitura coloca um espaço de Natal, árvore de Natal, brinquedos. É um momento muito especial onde toda a comunidade celebra o Natal e a gente aproveita essa data para compartilhar do verdadeiro significado do Natal, que é o amor de Jesus. Um abraço. A nossa cultura de Natal é ao redor da mesa. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Graça e paz, queridos. Que bênção, amada igreja, poder compartilhar esse tempo com vocês, esse tempo tão especial, Natal. Dia 24, eu sei que você está preparando a sua ceia aí para estar com a sua família. Talvez muitos estejam distantes de suas famílias, mas tenho certeza que o coração arde por estar com aqueles que vocês amam. E uma bênção ouvir os nossos missionários, dando Feliz Natal à nossa igreja, um ano inteiro acompanhando, cuidando desses missionários tão queridos que deixaram suas casas, famílias e país para servir o nosso Deus em diferentes nações e em diferentes estados. Para muitos o Natal nem sempre foi marcado por coisas claras, eu vou dizer assim, né? Um tempo de controvérsia para muitos. Ao longo da história ele se viu envolvido em debates sobre datas, origens, símbolos, apropriações culturais, excessos comerciais e até questionamentos teológicos dentro do próprio cristianismo. Ele misturou-se com tradições antigas, tradições pagãs, e foi secularizado de muitas formas. Mas, apesar de tudo isso, apesar de todas essas controvérsias, o Natal, para mim, sempre foi algo muito especial. Sempre foi um marco no meu tempo, onde a reflexão, a contemplação assumem formas. Pois, na verdade, apesar de toda essa complexidade histórica e cultural, o Natal representa algo absolutamente inegociável. Jesus Cristo, o próprio Deus, se fez carne. Isso é Natal. A perfeita revelação de Deus entrou na história. A verdadeira luz que ilumina todo homem, todo ser, a palavra que sustenta o universo, fez-se gente. Nasceu em Belém, em uma pequena cidade, revelando numa manjedoura o grande plano de salvação oculto pelos séculos dos séculos. Queridos, por isso o Natal é acima de tudo, um tempo de contemplação, um tempo de adoração ao Rei dos Reis, um tempo de consagração, com louvores de gratidão no nosso coração. Sim, é tempo de reflexão. E uma coisa importante é que o Natal só pode ser compreendido corretamente quando somos honestos com o cenário com que ele aconteceu. A Bíblia nos descreve o nascimento de Cristo e descreve como algo que surgiu, um evento que aconteceu num mundo que jazia em trevas, um mundo que não estava organizado espiritualmente dizendo. E ele afirma com clareza em Isaías 9:2, o texto diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou então a luz. Trevas nas Escrituras não são apenas ausência de luz física. Tem a ver com perda de direção, afastamento de Deus, ruptura de identidade, vida vivida à sombra da morte. E onde há trevas, inevitavelmente, queridos, há medo. Sim, há medo. Medo de viver, medo de perder, medo que toma os corações e que muitas vezes paralisam as pessoas. Medo de não saber quem sou.
O Natal nasce exatamente nesse lugar, não como decoração, mas como intervenção divina. O Natal não acontece, queridos, num mundo iluminado. Ele acontece porque o mundo estava de fato em trevas. E a minha pergunta é: que trevas ainda insiste em ocupar o coração humano hoje? Eu trouxe alguns pontos para a nossa reflexão nesse Natal. E o primeiro é que as trevas de fato geram medo. Desde o início da história bíblica, a relação entre trevas e medo é muito clara. Quando o ser humano se afasta de Deus, a primeira experiência relatada não é liberdade, é medo. Em Gênesis 3:10, Adão diz a Deus: tive medo. No primeiro diálogo ali registrado na palavra entre Deus e o homem diz a Deus: tive medo e me escondi. O medo nasce quando a comunhão é rompida, quando a luz da presença de Deus se apaga. O coração humano entra então em estado de fuga, em estado de alerta, em hipervigilância. Por isso, quando Deus se aproxima novamente da humanidade no Natal, o medo aparece em todos os protagonistas. É interessante, quando você vai lá para Zacarias, pai de João Batista, diz a palavra que em Lucas 1:12, ao vê-lo, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Quando o anjo Gabriel visita Maria na anunciação do Senhor, as palavras do anjo trazem a Maria grande perturbação. Lucas 1:29, Maria ficou perturbada com essas palavras. José, aquele que cuidou de Jesus aqui na terra, como um pai adotivo. José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa. Havia temor no coração desse homem, Mateus 1:20. Os pastores que estavam cuidando do rebanho durante as vigílias da noite, também diz o texto que eles foram tomados por grande temor. Eles ficaram aterrorizados, Lucas 2:9. O medo, queridos, não é exceção. É a condição humana vivendo nas sombras. Onde a luz de Deus se ausenta, o medo assume o controle. E a minha pergunta para você é: de que trevas nasce o medo que hoje governa tantas decisões humanas? Em nenhuma anunciação o céu discute o medo humano. Ele anuncia algo maior. Isso mesmo, não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria que vos será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amados, a luz não explica o medo, ela entra no mundo. Esse é o segundo ponto importante. Ela não explica, ela não dá diagnóstico, ela entra no mundo. A resposta de Deus ao medo, então, não é uma técnica, nenhuma explicação racional, é a encarnação. Essa é a resposta de Deus, essa é a resposta do Senhor ao nosso medo. Ele se encarna, Ele vira gente, Ele vem à terra, Ele rasga o tempo. A verdadeira luz que ilumina todo ser humano estava vindo ao mundo, de acordo com João 1:9. Cristo não veio apenas para ensinar como viver melhor. Ele veio desfazer a escuridão que gera o medo. A luz não negocia com as trevas, queridos. Ela as dissipa. Por isso João afirma em João 1:5, a luz brilha nas trevas e as trevas não a venceram. Onde Cristo entra, o medo perde o trono. Não porque os problemas desaparecem, mas porque a presença de Deus redefine a realidade da qual vivemos. Cristo não veio administrar o medo, de forma alguma. Ele veio vencê-lo com a sua luz. Eu pergunto para você, essa noite, temos buscado respostas para o medo? Ou temos buscado a presença da luz de Cristo? Nosso ponto 3, a luz revela e restaura a imagem de Deus no ser humano. A luz de Cristo, queridos, não apenas consola, ela revela Deus e ela revela quem somos. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, de acordo com a palavra em Gênesis 1:26. Mas essa imagem, ela foi obscurecida, ela foi corrompida pelo pecado, pela ruptura, pelas trevas. E Cristo, apresentado pelo apóstolo Paulo em Colossenses 1:15, diz que Ele é a imagem do Deus invisível.
Cristo veio para restaurar a imagem e semelhança que foi corrompida nas nossas vidas, para restaurar essa imagem e semelhança na sua vida e na minha vida. Esse é o nosso Deus, aquele que restaura vidas, aquele que reformula, aquele que refaz, aquele que traz à existência as coisas que não existem. Queridos, somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, de acordo com 2 Coríntios 3,18. A restauração da identidade afasta o medo, porque o ser humano volta a saber quem ele é e a quem ele pertence. Você pertence a Deus, e Deus anseia em reencontrar, em te abraçar, em estar com você. Quando a imagem de Deus é restaurada, o medo então perde a sua raiz. Isso mesmo, quando a imagem de Deus é restaurada, o medo então perde a raiz. Queridos, tenho permitido que a luz de Cristo restaure minha identidade, ou você continua vivendo nas sombras das distorção? Você tem permitido que a luz de Cristo restaure a sua identidade, ou você continua vivendo nas sombras das distorções? Nosso ponto 4, do nascimento à glória, a luz que vence definitivamente as trevas. O Natal não é um evento isolado. Ele inicia uma jornada redentora. A luz nasce na manjedoura e caminha entre nós, enfrenta as trevas da cruz, da palha à cruz. Isso mesmo. João 12:31, a palavra diz que agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas não termina na morte, presta atenção. Preste atenção. Ele foi da palha à cruz. Ele foi da palha à morte. Mas não termina na morte. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lucas 24:6. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele reina. Ele é nosso Senhor, o Deus vivo. E reina glorificado, amados. Filipenses 2:9 nos diz: Deus o exaltou à mais alta posição. Por isso, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Amados, a luz venceu. E porque venceu, o medo não tem a última palavra na sua vida e na minha vida. Isso mesmo, ele não tem a palavra definitiva. A palavra definitiva na sua vida e na minha vida é dada por Cristo Jesus, nosso Senhor. A luz que nasceu na manjedoura reina hoje, glorificada. Deus vivo, amados. A minha pergunta para você nessa noite de Natal: vivemos como quem sabe que a luz já venceu? Ou ainda vivemos nas distorções de uma imagem corrompida pelo pecado? Deus nos chama para uma restauração. Deus nos chama para um recomeço. Deus nos chama para uma celebração nesse Natal. Celebrar Cristo Jesus, nosso Senhor. João 8:12 diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O Natal nos chama de volta ao centro. Cristo não é um detalhe dessa celebração, preste atenção nisso. Ele é a razão de tudo isso. A escuridão gera medo, mas a luz venceu a escuridão. Cristo não apenas ilumina o Natal, Ele ilumina a nossa existência, porque Ele tem que ser o centro da nossa existência. Onde a luz reina, as trevas não permanecem e o medo não mais governa. Cristo, na sua vida, é apenas celebrado ou verdadeiramente seguido como a luz da vida. Amados irmãos e irmãs, essa noite tão especial, um privilégio poder estar com você nessa ceia de Natal. E depois de contemplarmos a luz que veio ao mundo, a pergunta que permanece, ela não é teológica apenas, ela é profundamente pessoal.
a luz brilhou, Cristo nasceu, viveu entre nós, Cristo venceu as trevas na cruz e Cristo ressuscitou e foi glorificado. Mas o Natal não se completa apenas porque essa história foi contada. O Natal se cumpre quando essa luz encontra a morada. Isso mesmo, o cumprimento do Natal acontece quando ele encontra a morada no seu coração, na sua vida. Talvez hoje haja aqui pessoas aí na sua casa, você mesmo, que celebram o Natal, conhecem as narrativas a respeito de Jesus, mas ainda caminham nas sombras. Respeitam Jesus, mas ainda caminham na escuridão. Sombras do medo, sombras da culpa, da perda de sentido, da distância de Deus. Mas a palavra nos diz, queridos, que a verdadeira luz ilumina todo ser humano. Ela não veio para alguns poucos, ela veio para você. Ela veio para você. Porque a palavra nos diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se hoje você percebe que Cristo ainda não nasceu no seu coração, o convite do Evangelho é claro e é amoroso. Abre espaço para a luz. Receba o Filho de Deus como Salvador e Senhor. Permita que Ele dissipe as trevas e restaure a sua identidade. E a nós que confessamos Jesus como Senhor, o Natal também nos chama a uma resposta. Não apenas a crer, mas nos aproximarmos mais e mais do trono da graça. A viver com maior sensibilidade a voz do Espírito Santo, que fala aos nossos corações, que nunca se cala, mas sempre nos diz a verdade e nos guia em toda a verdade. Viver com maior sensibilidade a essa voz, com maior obediência ao Verbo que se fez carne, com uma fé que não apenas celebra a luz, mas de fato anda nela. Esse é o chamado de Deus para você e para mim. Que neste Natal Cristo não seja apenas lembrado, mas entronizado novamente no centro da nossa vida, da nossa existência. Quero convidar você a orar comigo. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, porque quando o mundo jazia em trevas, o Senhor fez brilhar uma grande luz. Nós te agradecemos porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nessa hora, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com humildade. E se há aqui, Senhor, se há aqui corações que ainda caminham na escuridão, que hoje a luz brilhe e dissipe toda a escuridão. Que Cristo nasça nos corações de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo e amiga que aqui está assistindo essa transmissão, trazendo perdão, reconciliação e vida nova. E nós, que já temos te conhecido, Senhor, pedimos, nos aproxima mais do seu trono da graça. Ilumina nossos caminhos, Senhor. Restaura a imagem e semelhança do Senhor em nós. Que não haja mais sombras, que não haja mais escuridão na nossa vida, mas que haja somente a Tua luz a brilhar em nós. Senhor, nós te amamos e te agradecemos, porque podemos estar com o Senhor em mais um Natal. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e que esse Natal, de fato, seja cheio da presença daquele que merece todo louvor, toda honra, toda glória e que é digno de toda adoração. Jesus Cristo, nosso Senhor, ressurreto, o Deus vivo, que venceu a morte e reina. Deus te abençoe. Quem sou eu para que o grande me receba? Sim, me pedi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor.
dizes que eu sou escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. E Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. A palavra fala lá em João 1:12 que aqueles que receberam o Senhor e creram no seu nome, eles deu o direito de serem chamados filhos. E é esse amor que nos liberta, que nos transforma e nos faz testemunhar como nós vemos aqui. É esse amor que nos livra do pecado. E agora já não há mais condenação, porque nós somos livres, livres em Jesus. Ele é por nós. Eu sou quem dizes que eu sou, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Que Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Muito bem, meus queridos irmãos, depois desta palavra, de um tempo de adoração, cabe a todos nós um momento de gratidão a Deus. Esse é o espírito do Natal, é quando refletimos o cuidado do Senhor ao longo de todo este ano e chegamos até aqui a despeito das nossas lutas, dificuldades, das muitas tempestades, mas ainda assim de pé diante do Senhor. Eu quero te convidar a um momento de oração, de gratidão a Deus por tudo que Ele fez em nossas vidas pessoais, em nossas famílias e também em nossa igreja. Estamos terminando este ano louvando ao Senhor pelo inédito número de 141 missionários apoiados, adotados, 4 famílias diretamente libertas da escravidão no Paquistão e tantos outros avanços, e isso só foi possível por causa da sua fidelidade, da sua obediência, mas principalmente da graça do nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai de amor, diante do Senhor nesta noite, a poucos minutos de celebrarmos o teu nascimento, queremos nos render diante do Senhor em espírito de gratidão e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, em nossas famílias. Reconhecemos a boa mão do Senhor sobre todos nós, o teu cuidado. Se chegamos até aqui, isso só é possível pela tua graça, pelo teu cuidado, pelo teu apoio. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida de cada irmão e cada irmã desta igreja, em cada família. Nós te agradecemos porque em meio às nossas lutas,
em meio às dificuldades, em meio às perdas, aquelas famílias que perderam seus queridos, o Senhor esteve com cada um de nós, o Senhor nunca nos abandonou, a tua fidelidade tem nos acompanhado e por isso nós te louvamos. Te louvamos por esta igreja, por tudo que o Senhor fez ao longo de 2025, pelo teu cuidado, pelo teu suporte, pelo teu sustento, por nos permitir viver este milagre de 141 missionários sustentados e ver tantas obras sendo feitas mundo afora pela vida dos teus filhos. Graças te damos pela generosidade, pela fidelidade, pela obediência deste que nos ouve nessa noite, cujo coração sinceramente tem adorado ao Senhor e recursos estão sendo oferecidos a ti. Nós te agradecemos e ao Senhor rendemos honra, glória e graças nessa noite. Fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Aquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. Amém. Certamente podemos todos declarar Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que na cruz nos libertou,
A mim e a você, Deus nos livrou do pecado e fez isso por meio de seu Filho Jesus Cristo. Queria terminar este culto agradecendo a todos vocês por participarem conosco. Compartilhe com seus contatos. Ainda amanhã, dia 25, é uma oportunidade de termos essa reflexão, esse tempo de adoração. Estaremos juntos no próximo domingo, dia 28, às 10h30 e às 18 horas. Feche os seus olhos, receba a bênção do Senhor. Pai de amor, muito obrigado por esse tempo de louvor e adoração. Obrigado pela palavra do teu servo, pastor Abner. Obrigado pelos louvores que acompanhamos junto com a nossa equipe de adoração. Fizemos tudo isso por amor ao Senhor. Fizemos tudo isso para a glória do Senhor. E agora dê-nos uma noite especial junto com os nossos queridos, familiares e amigos. Que todos que sentam à nossa mesa sejam abençoados pela tua presença. Que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça salvadora do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, o Deus enviado a este mundo, e que a consolação, a comunhão, a doce esperança do Deus Emanuel, o Espírito Santo, esteja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Um beijo no seu coração, Feliz Natal, uma boa noite e até o próximo domingo.